Pelos amigos, Batecomba El Aporte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, hoje estou trazendo esta novidade, uma nova playlist chamada Significados de Palavras em Guarani. Nós já temos uma playlist chamada Guarani do Básico ao Fluente e temos o outro que se chama Guarani Curso Guia Prático ou Guia Prático Guarani. Se você não viu, vou deixar passando aqui nos cards, aqui em cima, e você acessa e vai ver o curso Guia Prático. E no final da tela também vai aparecer o Guarani do Básico ao Fluente. E esta aqui é uma nova série de vídeos onde nós estaremos vendo significados de palavras. E hoje, para iniciar esta nova série de vídeos, eu trouxe 5 palavras com seus significados e como usá-las em que situações. Uma teoria totalmente diferente do que vocês já viram, vou trazer aqui, com exemplos para a gente ver mais ou menos como podemos usar. E os exemplos não são exemplos de escola, são exemplos usados no dia a dia. Os exemplos que eu coloquei aqui citando é como se eu estivesse em várias situações, o que eu vou passar para vocês. E o que vocês ainda não sabem é que isto é muito usado no dia a dia. Rapaz, amigo, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui, nos apoie no canal. O nosso canal já está chegando a quase 6.000 inscritos e isso me deixa muito feliz. E lembrando sempre que o seu comentário tem muita relevância aqui no canal, é de extrema importância, porque quando você comenta, o canal acaba aqui compartilhando por conta do seu comentário para mais pessoas que estão procurando conteúdos como esse, que é o Guarani. Vamos então ver o que eu elaborei para nós hoje e já peço se você gostar deste vídeo, já compartilhe ele, já deixe o seu gostei e vamos ver o que eu trouxe hoje para nós. Como sempre, na nossa lousa digital, estreando aqui significado de palavras. Vamos primeiro pelas palavras mais básicas e temos a primeira que é mbaê, que é uma das coisas mais usadas no Guarani. Aí eu separei em bloquinhos, tem o primeiro bloco. Mbaê significa que para pergunta, coisa para indicação e algo para possessão. Essa indicação também pode ser coisa para indicação e algo também de indicação, e como coisa para possessão e algo também para possessão. Vamos ver aqui os exemplos. Em pergunta eu separei mbaê ere quer dizer o que falaste ou o que você falou, ou como é. O que é que você está falando? Né? São essas expressões. Mbaere vem de porquê? Porquê? Né? Essa pergunta do porquê quer dizer mbaere. Mbaê quer dizer que. Agora aqui vamos usar o mbaê como coisa. Opambaê quer dizer todas as coisas. Todas as coisas, opambaê. Combaê, esta coisa, esta situação. Pode ser também mbaê, pode ser uma situação. Combaê quer dizer esta coisa. Peteimbaê, uma coisa, algo único, coisa única, peteimbaê. E aqui agora em possessão, eu coloquei mais ou menos assim, só para a gente diferenciar. Mbaê porri quer dizer algo pesado, clima pesado. Algo negativo, né? Coisa negativa, algo negativo, mbaê porri. Xembaê, algo meu, coisa minha. Seria mais ou menos isso. Isso é particular meu, podemos usar como essa expressão. Mbaê porã, algo bom, coisa boa. Pode ser também pergunta boa, questão importante. Tudo isso cabe aqui dentro de mbaê porã. Aqui eu separei algumas palavras, né, algumas frasezinhas. Mbaeve ndarekoi. Mbaeve ndarekoi. Quer dizer, não tenho nada. Não tenho nada. Mbaeve ndadihui. Mbaeve ndadihui quer dizer, não encontrei nada. E lembrando que aqui esse mbaeve torna-se nada. Quando alguém te falar mbaeve quer dizer nada. Absolutamente nada. Mbaeve ndadihui quer dizer, não encontrei nada, não achei nada. Mbaevete ndaipori, não há nada. Esse mbaevete já vem de superlativo, que quer dizer não tem nada mesmo, não há nada mesmo. Ou seja, acabou tudo. Nosen quer dizer não saiu. Então, nosen mbaeve, não houve nada. Nosen não houve ou não saiu, ou não há. Nosen mbaeve, não há resultado, não houve resultado, ainda não saiu.
Pode ser tudo isso, esta expressão no sei mbaeve. Ndoikoi mbaeve. Ndoikoi quer dizer não anda, não funciona, não está correto. Então, ndoikoi mbaeve não funciona nada, não dá certo, né? Nada dá certo. Ndoikoi mbaeve. Em Mbaeve Guaçu temos aqui como se fosse insignificante, nada. Totalmente assim, nada, não há nada. Esse Mbaeve Guaçu vem de superlativo também, que quer dizer nada enorme, seria a tradução ao pé da letra. Então, absolutamente nada seria a tradução correta. Muito bem, nós vimos aqui então a primeira parte, né, o número 1, que é mbae. Vimos ali como podemos usar mbae em várias situações, né? Então aí você já pode pegar com as outras aulas, né, que você já assistiu aqui no canal mesmo. Temos várias e várias aulas falando sobre Guarani e você já pode estar usando aí com essa palavra. Você agora tem uma amplitude do mbae. Você viu como o mbae é tão importante dentro da língua Guarani? Agora nós vamos para a segunda palavra que eu considero importantíssima também, que ela tem bastante significados dependendo do uso da língua, né? Fala que Guarani é uma língua aglutinante e por ser assim, o Guarani ele atende ao falante conforme a sua necessidade. Então nós usamos uma palavra que vai se empregar ao falante conforme a sua necessidade, não tem assim uma regra. Mas aí nós podemos ter aquela coisa de, como que eu posso dizer para vocês, no sentido figurativo nós usamos o Guarani. Então nas deduções, então é fácil de aprender o Guarani, porque nós conseguimos deduzir conhecendo os significados de palavras. Por isso que o significado de palavras é muito importante. Então aqui nós temos o significado de palavras, que é a segunda palavra chamada porã. Porã eu separei assim também em bloquinhos: bom em qualidade, bonito em visual e temos também oportunidade, que pode ser bom também, perfeito, ótimo. Eu coloquei assim desta forma para a gente ver. E aqui eu separei algumas palavras. Ressacar porã, ressacar porã. Ressacar porã quer dizer está bem esclarecido, né? Esse ressacar vem de esclarecimento. Ressacar na palavra original quer dizer brilho, está assim brilhante, está claro, né? Na verdade é claro e não brilho, quer dizer claro. Então está bem claro, está... Entendi perfeitamente, pode ser também. Ou seja, tem uma boa qualidade ou está muito esclarecido, muito bem esclarecido, pode ser esse ressacar porã. Iporã ranguancha, Iporã ranguancha, para que fique tudo ok, para que fique tudo bem explicado, né? Iporã ranguancha quer dizer para que fique bom, né? Ou que fique tudo bem explicado, que fique tudo bem esclarecido. Tá vendo que esse Iporã já vem de algo mais global aqui, dizendo assim, Iporã ranguancha, para que fique bem esclarecido, para que fique bem, para que não haja dúvida, né? Seria isso a tradução disto aqui. Temos aqui na segunda parte, Iporãmbaité. Está tudo ótimo, está tudo bonito, está tudo bem. Iporãmbaité quer dizer tudo bem, tudo legal, né? Quer dizer isto. Neporã, Neporã quer dizer você é bonita ou está lindo, está linda, você é lindo, seria isto a tradução de Neporã. E temos Iporã cheve, para mim está correto, ou para mim é bonito, ou seja, isso para mim é lindo, ou seja, é muito bonito, né? Você está falando que para você é bonito ou que para você está tudo ótimo. Temos outra frase aqui, tapé porã. Tapé vem de rua, estrada, caminho e porã, bonito, né? Qualidade, ótimo. Então, um bom caminho, um caminho perfeito a se seguir, ou um bom exemplo. Esse tapé também pode ser um exemplo aqui. Vocês veem como, dependendo da necessidade do falante, isso se torna algo diferente. Tembiapô porã, trabalho perfeito. Tembiapô vem de trabalho. E porã vem de perfeito, ótimo, ótimo trabalho, um trabalho perfeito, um trabalho minucioso, um trabalho, como que eu posso dizer, de exemplo pode ser também aqui. E aqui Iporãngueté quer dizer os mais bons, né? Ou seja, os bons, ou seja, o que há de melhor. Iporãngueté seria o que há de melhor. E vimos aqui também poucas palavras falando sobre Iporã, sobre porã, na verdade, como nós podemos usar porã no dia a dia. E é assim, pessoal, essas aulas elas são um pouquinho mais didáticas, elas são um pouquinho mais assim
como que eu posso dizer, cansativa de assistir, mas para quem quer aprender tem que passar por esse processo. Você não consegue aprender se você não se dedicar e não passar por esse processo. Todo o processo é longo, é cansativo, mas vale a pena, porque você vai ver que depois, com o tempo, tudo isso para você valeu a pena. E isso aqui, eu acredito que ninguém ensina, né? Porque para mim é muito fácil gravar todos os dias aqui palavras e traduzir. Mas eu quero que você entenda o que você está falando, não somente conhecer tipo uma frase e não saber nem do que se trata essa frase, né? E tem aquele famoso ditado, quando nós estávamos na escola, né? Havia alguns brasileiros que não falavam português, o Guarani, na verdade, e a gente falava algumas palavras para eles falarem para os outros, só que nós falávamos palavras que ele nem sabia o que era, e ele falava e depois, né, até brigavam com ele, né, colocava a pessoa numa situação ruim. Então, para que você não passe por essa situação ruim, ver uma palavra lá na internet às vezes, que tem uma conotação diferente, você acha que é algo bom e replica aquilo e na verdade pode te colocar em situação ruim, né? Ou às vezes você entender algo que é ruim e na verdade não é. Por isso que é interessantíssimo o significado de palavras. A terceira palavra que eu trouxe chama-se mbarete. Mbarete vem de força, forte, poder, né? Significa mbarete. Então eu trouxe aqui algumas palavras para a gente ver. Mbarete pe-inhe. Mbarete pe-inhe quer dizer, ele tem uma palavra forte, ou ele tem uma voz firme, ou ele tem firmeza no que fala, tem autoridade em suas palavras. Seria isso, Mbarete pe-inhe, ele tem autoridade em suas palavras. Mbarete ve quer dizer, tem mais força, ele é muito mais forte que isso, ou você pode falar também para alguém assim, você é muito mais forte que isso, você é muito mais que isso, Mbarete ve. Nhanhemombarete, Nhanhemombarete quer dizer, vamos nos esforçar, ou vamos tomar a força, vamos ter força, ou seja, vamos atrás disso, vamos conquistar, vamos com força, com ânimo, né? Vamos ter ânimo, vamos nos animar, né? Mbaretepe ohuputu, Mbaretepe ohuputu, Mbaretepe ohuputu quer dizer, alcançou através dos seus esforços, ou tomou a força, conquistou através de seus esforços. Mbarete guaçu quer dizer totalmente forte, ou força total, seria Mbarete guaçu. Vimos esta parte, que é o número 3 das nossas palavras, né, dos nossos significados de palavras, que vem Mbarete. Mbarete usa-se como força, poder, forte, tudo o que vem de força. Agora nós vamos ver o oposto de Mbarete, que é Kangu. A palavra Kangu significa fraco, pequeno, insignificante. E temos aqui, Inhe e Kangu, os argumentos deles é muito fraco, os argumentos dele é fraco, Inhe e Kangu, ou seja, um argumento fraco, ou uma palavra branda pode ser também, ou uma palavra insignificante. Ikangu paite, quer dizer, desmaiou, ficou pálido, pode ser aqui também pálido, ou perdeu as suas forças, está sem força, né? Para continuar, seria mais ou menos isto aqui, Ikangu paite. Omokangu, quer dizer, enfraqueceu, ou deixou enfraquecido. Kangumi, quer dizer, aqui vem de pequeno, de insignificante, e ainda dando um carinho à palavra Kangu, Kangumi. Você pode falar assim, Kangumi ediopu ishupe, Kangumi ediopu ishupe, quer dizer, aperte ele de levinho, ou belisque ele de levinho, e pichei na chupe Kangumi, né? Depois eu vou escrever aqui o significado do que estou falando, mas assim, Kangumi vem desse fraco carinhoso, tipo, não aperte tão forte, abrace ele levemente, vem de leveza, esse Kangumi vem de leveza, achei o significado mais correto. E temos de novo aqui Kangu paite, que quer dizer fraco, né? Quer dizer insignificante, quer dizer fraqueza total. Vamos deixar assim, Kangu paite é fraqueza total. Nekangu, você é fraco, está debilitado, está sem forças. E Shekangu quer dizer estou sem força, estou debilitado, estou sem coragem, sem ânimo, pode ser tudo isso para Kangu.
E para finalizar, agora nós vamos ver a nossa última palavra de hoje, significados de palavras. E já peço, se você está gostando do conteúdo, deixe seus comentários. Fale alguma coisa sobre o seu comentário, escreva lá em Guarani para a gente e a gente vai interagindo assim dentro da nossa aula. Vamos ver então o último. E para finalizar hoje o nosso significado de palavras, eu trouxe a palavra catu. Catu, ela tem muitos significados. Eu separei aqui 4 delas que podemos usar em algumas situações. Podemos usar catu como então, podemos usar catu como favor, catu como porém e catu como pode ser. Então, eu separei aqui uma frase. Rapeixaite catu orro. Rapeixaite catu orro pode ser uma pergunta aqui, ou uma afirmação. Aqui a tradução disso seria, então ele se foi desta forma, ou ele se foi assim, desse jeito, ele partiu desse jeito, né? Vem desse então. Errou catu, né? Vá, por favor, então vá, então vá. Esse catu aqui também pode ser porém, né? Nessa frase, porém ele se foi assim, porém assim partiu. Pode ser aqui também, né? E esse errou catu, então vá. Estamos usando aqui o imperativo, né? Então vá. E catu pico ere, aqui no caso já temos o favor. Pode me dizer, por favor? Ou você pode dizer, que do pode ser também podemos usar dependendo da necessidade do falante. Aqui vale ressaltar que temos que fazer uma gramática sobre isso para entender o contexto do que estamos falando, porque aqui eu trouxe apenas alguma frase só para vocês entenderem por cima. Mas numa live, né, eu estou preparando uma mega live para a gente agora em setembro ver várias coisas a respeito disso. Haikatu orro hina, haikatu orro hina. Aí nesse caso esse ikatu já vem de pode ser. Então, pode ser que ele vá, né? Ha. Vocês viram como muda totalmente? Se eu fosse traduzir isto ao pé da letra seria e poderá ser que ele irá. Seria aqui a tradução literal, mas no caso pode ser que ele vá, né? Ou posso falar aqui também haikatu ahahina. Então eu coloco aha aqui, seria pode ser que eu vá sim, né? Isso seria uma afirmação. Este hina já vem de afirmação aqui. Ikaturo eremi ishupe. Ikaturo eremi ishupe. Ikaturo quer dizer, se você puder, diga a ele por favor. Tá vendo que aqui no caso este mi da palavra carinhosa se torna o favor. Ishupe quer dizer a ele. Então, se você puder, passe esse recado a ele, por favor. Por favor, se você conseguir, passe a ele este recado. Tipo, pedindo um favor, e se ele tem a condição também de passar este recado. Finalizamos assim a nossa aula de hoje. Foram 5 palavras, 5 significados de palavras, melhor dizendo. E eu trouxe aqui, vocês viram que eu fiz todo um estudo sobre isso, né? Anotei no meu caderno, depois passei para a lousa digital para ser uma aula mais rápida e mais didática. Espero que vocês tenham gostado, espero que realmente isso contribua para o aprendizado de vocês e espero que vocês estejam desfrutando de estar aprendendo o Guarani de uma forma leve, de uma forma bem explicada, porque eu estou dando todos os meus esforços aqui para explicar para vocês, né? Tudo que eu posso fazer aqui, estou fazendo, lembrando que isso aqui não é uma aula de escola, como eu disse para vocês, na verdade é uma aula, só que eu coloquei aqui alguns exemplos conforme eu estou imaginando para ensinar para vocês, né? E assim vocês vão ver os exemplos e poderá ser que você tenha uma outra compreensão dessa dimensão que eu passei. Isso também é importante, porque às vezes o que a minha mente não alcança, a mente de vocês pode alcançar. Então por isso eu peço que vocês compartilhem nos comentários o que vocês entenderam dessa aula. Se foi esclarecedor, se ficou alguma dúvida, vocês perguntam, porque eu sempre estou lendo os comentários e assim que posso respondo a todos. Rapeixa de Aputataco Ape, lembrando que hoje teremos o nosso curso Guia Prático de Guarani às 14h45. Vai ser apenas um tópico hoje mais curtinho, mas vamos fazer esta aula que é o nosso compromisso de todos os dias. Rapeixa, finalizamos o nosso vídeo e até o próximo vídeo.